Olá, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula nossa de informática. Nossos colegas que estão se preparando para o Banco do Brasil, beleza. Hoje é a nossa aula número 6. Trabalhamos no último encontro a parte de exercícios, exercício voltado à figura do Windows 10. E hoje a gente começa a ver sistema operacional Linux, para que você tenha uma noção, tenha uma ideia de como é que é a cobrança, a cobrança do Linux em questões de prova. Só para deixar bem claro, o nosso edital, ele trata, a distribuição SUSE, lá o lagartinho, o calango, Só que você vai ver que muitas questões, que a gente consegue, a gente trabalha em prova, não são questões focadas especificamente nesta distribuição. Apesar do SUS ser uma das distribuições mais usadas, você vai ver que em prova, geralmente ele fala aquela questão geral sobre Linux. Inclusive, isso eu até gostaria de colocar para vocês, que a gente vai dividir essa aula de Linux em 3 blocos. Essa é a ideia inicial, 3 blocos. Falando sobre características do Linux, ok? Características. Falando sobre a parte de diretórios, diretórios, a estrutura de diretórios, que é o que nós conhecemos como pasta, pasta, subpasta, pensando em Windows, no Linux é chamado de diretório, perfeito? E também, claro, a figura de comandos. Isso é interessante, apesar de que o Linux apresenta uma interface gráfica, e essa é uma das características que a gente vai abordar. A cobrança em prova é muito ainda na parte primitiva, linha de comando, terminal, tá? Então, vamos trabalhar com vocês alguns comandos. Claro, comando mais voltado ao usuário final, usuário comum, e não ao administrador ou ao superusuário. Vamos ao termo correto já, vamos ao termo correto, ok? Antes de dar sequência à nossa aula, gostaria de mandar um abraço aí, Série de abraço ao pessoal que está acompanhando com a gente. Fico feliz pra caramba e fico mais feliz de ver o alcance. Pô, tem surgido aluno de tudo que é canto desse Brasil, O abraço de hoje vai para Luiz Vaz, de Volta Redonda, ok? Abração, Luiz. Espero que esteja curtindo as aulas e fica aí a dica para os demais. Manda sua mensagem, contribua, diga o que você está achando, faça crítica construtiva, Faça elogio que a gente gosta também, E a gente vai melhorando aí o nosso produto para vocês. Perfeito? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos slides, então. Vamos falar sobre o Linux. Olha só. Software livre. Vem cá, você sabe o que é software livre? Você sabe o que é o conceito de software livre? Vamos abordar em seguida. A aula de hoje é pensando mais em características. Características, veja o seguinte. Você vai ouvir falar que o Linux ele é multiplataforma. Como assim? Você vai encontrar versões, ou melhor dizendo, distribuições, adaptações do Linux para rodar em todo e qualquer tipo de equipamento. Desde máquinas de grande porte, servidores, máquinas pessoais, teu desktop, teu tablet, teu notebook, até a ideia de um relógio, a ideia de um terminal de autoatendimento. Então, você vai ver que o Linux ele é moldável, ele é adaptável a qualquer tipo de equipamento. É importante a gente lembrar o aluno isso pelo seguinte: em prova, ele fala aquela meia-verdade, que o Linux não é um sistema tão conhecido, tão usual, perfeito. 85% do mercado é filho da Microsoft, é usado pelo Windows, ok? E aí sobra os outros 15 para os diversos outros sistemas operacionais. O Linux abocanha uma fatia aqui, tá? Mas daí ele fala que não é tão conhecido, tão usado, por quê? Por exigir máquinas mais potentes, máquinas mais com uma configuração diferenciada. Não.
A gente fala que no Linux você pode até dar uma sobrevida àquele teu computador velhinho. É só você pesquisar que distribuição, de forma mais enxuta, de que distribuição é voltado para essa máquina que exige menos memória, menos processador, né? E aí eu posso dar uma sobrevida ao meu computadorzinho já peça de museu, né? Peça de museu, ok? Tá? Um computador retrô, né? Legal. Então, você vê que você vai encontrar distribuições próprias para cada tipo de equipamento. Perfeito? Então, primeira característica, justamente esta. Segunda característica, eu lembraria a você o seguinte, que o Linux já nasceu de forma a ser multiusuário. A ideia de contas. Quando eu falo de contas, né, cada um que vai acessar a máquina, a gente cria uma conta. Vou criar uma conta para o Márcio, vou criar uma conta para o Luiz, vou criar uma conta para o Canda, beleza. Mas existe um usuário principal, que no Windows você chama de administrador. Aqui você vai chamar de root, raiz ou super usuário. Isso aqui é para ser um R, tá? Root ou super usuário, ok? E aí vai entrar depois, na parte de comandos, a ideia das permissões, a ideia de você dizer o que cada usuário ou cada grupo pode ou não fazer, tá? Mas, por enquanto, lembra o seguinte, um usuário principal, um usuário que, né, pode tudo, é o usuário raiz. Show. Possui ambiente ou interface gráfica. Isso é curioso, porque apesar de que em prova ele bate muito na linha de comando, e o aluno sai com aquela sensação, caramba, não gostei muito desse Linux, né? Porque no Windows tem íconezinho, eu clique e arrasto, né? Aqui também vai ter isto, aqui também vai ter isso. Só que na prova, ele não cobra tanto a interface gráfica, ele cobra o quê? Mais a parte de linha de comando e instruções, que é o nosso terceiro encontro, tá? Terceiro encontro. Por enquanto aqui, eu só quero lembrar vocês características e dizer que ele possui interface gráfica? Sim. Duas das principais interfaces gráficas, uma tal de GNOME, e outra que é o tal de KDE. GNOME e KDE. São duas das mais conhecidas. Aí a gente vai ver, pelo fato de ser livre, nada impede que o desenvolvedor possa criar uma interface própria para rodar naquele tipo de dispositivo, que tem uma tela, uma aparência que chame mais atenção de acordo com o seu público. Então ele pode criar uma interface diferente, qualquer própria, mas em prova, pensando nas duas mais conhecidas, está aqui. Ok? Bom, aqui na verdade, né, multiplataforma, multiusuário, possui ambiente gráfico, é muito uma ideia de igualdade, Windows e Linux. E aqui em vermelhinho, eu coloquei meio aquilo de diferença, aquele destaque de diferença. O Windows é proprietário, o Linux é livre. Você sabe qual é o conceito, qual é a ideia de software livre? A pessoa entende de forma errada. Software livre, meu amigo, não é aquele software que necessariamente é gratuito. Não. A ideia do software livre consiste nesses 4 pontos de liberdade. A liberdade de você poder executar esse programa para qualquer propósito. A liberdade de você poder estudar como esse programa funciona. É claro que para isso eu teria que ter acesso ao chamado código-fonte. O código-fonte é aquele programa original. Eu vou poder estudar, ver como ele funciona e adaptar à minha necessidade. Terceiro ponto, a liberdade de poder redistribuir. Não há o conceito de pirataria dentro da figura do software livre. Não há. Você pode redistribuir, você pode copiar, não há problema. Diferentemente do Windows, né? Pô, me alcança aí uma cópia do Windows 10. Não posso. É pirataria. Pô, mas é para eu estudar. Não interessa o propósito,
né? Não pode. Agora, um software livre, não precisa nem perguntar 2 vezes, não precisa nem explicar, pedir benção ou algo assim. Tá aqui, baixa lá, acessa o site, copia e veja, ajudar o próximo, ninguém falou que tem que ser gratuito. Eu vou te mandar uma cópia e vou te mandar meu Pix. E você faz um Pix aí de 5, 10, né? Uma contribuição na boa. Pô, mas você não pode vender. Quem disse? Quem disse? Tá? Pode sim, pode sim. Software livre não tem que ser necessariamente gratuito, ok? E o quarto ponto, a liberdade de aperfeiçoar esse programa e liberar esses aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Aí o que acontece? Eu vou pegar o programa original, o código-fonte, vou melhorar, vou adaptar e vou criar novas distribuições. Red Hat, Ubuntu, SUSE, Connectivia, Debian, né? Tudo isso são versões criadas a partir do Linux original, ok? Alguém foi lá, mexeu, ou no kernel, ou no shell, mexeu e criou a sua distribuição. Legal isso, né? Mas primeiro ponto, né? Essa mexida, criando essa distribuição, entenda, ela tem que herdar as características. Ela tem que continuar sendo livre. Eu não posso pegar o programa, mexi, alterei, e agora é meu, ninguém mexe. Acabei de criar o Marciux, tá? E aí o Marciux, ninguém mexe. Não, isso não pode. E está ferindo a regra do software livre, ok? Outra, você não pode apagar a autoria. Fulano criou esse programa, apaga o nome do fulano e põe do Beltrano. Não pode, não pode, tá? Existe a ideia do copyleft, né? É uma brincadeira que o pessoal faz com a palavra, né? Do termo copywriter, tá? O direito de cópia. Aqui é o copyleft. Você não pode apagar essa autoria. Perfeito? Então, algumas características que cercam a ideia da figura do software livre. Então, só para resumir aqui, software livre é qualquer programa que tenha a liberdade de ser usado, copiado, modificado e redistribuído. Opõe-se ao conceito de software proprietário. Pode ser vendido ou disponibilizado gratuitamente. A possibilidade de modificações implica na abertura do seu código-fonte. Como você vê, esta, na verdade, é a palavrinha-chave. Abertura do código-fonte. Perfeito? Tá? Então, não esquece isso, ok? O Linux é software livre e agora você entendeu de uma forma mais, né, direta, clara, o conceito de software livre, que não tem nada a ver com o fato de ser gratuito. Pode ser gratuito, como pode ser comercializado. Combinado? É tão livre que pode ser vendido, como pode ser dado de graça. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha em mais algumas características, né? Características, as diferenças, já que as igualdades a gente já trabalhou? Ok. Você entendeu o que é o conceito de software livre? E essa palavrinha, ou melhor dizendo, esse palavrão, você sabe o que significa ser sensitive case? Sensitive case é diferenciar maiúscula de minúscula. O sistema operacional, pessoal, estou falando de um sistema operacional, não os aplicativos. Vamos ver depois o Word, o Excel, né? Não é o aplicativo. Estou falando do sistema operacional. Quando eu vou dar um comando, quando eu vou acessar um diretório, você vai ver que esse diretório, esse comando é usando letra minúscula. Já tivemos pegadinha de prova, né? Pô, professor, mas tem 2 certas. Será que tem 2 certas, né? Essa banca pode pisar na bola. Migão, ó, letra A não é que o comando não faça isso, faz. Mas o comando foi dado em maiúsculo. E os comandos no Linux são tudo em minúsculo. Ah, mas ele diferencia? Sim, uma das características é o fato de ele ser sensitive case, ok? Só que em prova,
em prova de múltipla escolha, eu sempre falo para o aluno, tu tem que estar esperto. Porque às vezes a banca, pensando em te ajudar, né, ela colocou tudo em maiúsculo, tudo. Bom, mas o comando é minúsculo, está tudo em maiúsculo, vou anular a questão. Meu amigo, se vou anular, deixa para depois. No dia, entenda, ele simplesmente ignorou essa regrinha. Por quê? Porque tem algumas instruções, tem alguns caracteres que o minúsculo, cara, é ruim de a gente trabalhar. Quer ver? Olha só, vou tentar fazer aqui, hein? Quadro branco. Professor, eu vi cair numa prova o seguinte comando. Cara, isso aqui é um L minúsculo. Nós temos um caractere que é o pipe, tá? Ou a pessoa pode confundir com um I, né? Então, às vezes em prova, para facilitar a vida do usuário, ele põe assim, ó, bonitão, ok? Bem claro, mas entenda que esse comando é minúsculo, ok? E assim, várias outras situações, tá? Várias outras situações. Então, veja, sempre jogar com as alternativas. Vamos tentar treinar isso na hora das questões, né? Poxa vida, não tem nenhuma certa. Marca menos errada. Tem duas certas. Opa, marca mais certa. Então, em prova, sempre jogar com as alternativas. Combinado? Vamos lá, tem mais algumas características para a gente discutir. Sensitive case. Por incrível que pareça, o Linux ele é mais seguro. Puxa vida, nós temos depois, mais para frente, né, mais para frente, alguns comentários abordando a parte de segurança da informação. Você vai ver que muitas vezes o pessoal da área de TI, o pessoal, né, eles preferem a instalação, o uso do Linux em servidores, né, na sua rede, porque ele é um software mais seguro. É sim, né? E isso a gente tenta justificar da seguinte maneira. Pare e pensa. Como ele é um software livre, e você vai ver, a gente vai comentar isso depois, as falhas, os ataques, geralmente eles se baseiam numa vulnerabilidade, numa falha do sistema. Todo sistema tem falha, só que a falha de hoje no Linux pode estar sendo consertada amanhã, porque ele é livre. Então tem um batalhão de programadores trabalhando, melhorando, né? E aí você vai ver que realmente as atualizações são muito mais, dinâmicas. A Microsoft é aquela coisa amarradinha, burocrática, e tem versões que ela nem atualiza mais. Enquanto no Linux, a gente tem essa dinâmica diferente. Legal? Pode cair em prova, dizer que ele é mais seguro, fica tranquilo. Marca ok. Que mais? Mais seguro. Eu posso ter Windows e Linux instalado na mesma máquina? Posso. Tem que fazer a tal da partição, divisão lógica de uma unidade física. Eu tenho um HD, divido ele, né, e crio duas ou mais unidades lógicas. E eu vou formatar uma das áreas de uma maneira diferente para receber o pinguinzinho. No caso do SUSE, né, esse BTRFS, esse é o padrão de sistema de arquivo do SUSE. Mas ele aceita outros padrões, EST2, EST3, EST4, Razer, ele aceita outros padrões. Isso é a maneira no qual ele formata, isso é a maneira no qual ele vai criar os endereços de memória, que ele vai criar toda a sua estrutura interna. Então, isso é o que muitas vezes diferencia os ambientes Windows e Linux, tá? Não sei se a banca, né, de repente para a área de TI, até concordo, mas para a área comercial, não sei se ela vai chegar tão a fundo, mas anota aí esses nomezinhos. BTRFS, ok? É o sistema de arquivo padrão do SUSE. Legal? Legal, né? Bem, pessoal, aqui eu tentei trazer para vocês mais características. Veja, em 15 questões, é normal que possa vir uma ou até duas de Linux, ou aquelas questões de assertivas. A questão de assertiva é a forma que a banca tem de multiplicar. Então, numa assertiva eu falo de característica, na outra eu falo de comando, na outra eu falo de diretório, é aproveitar de tudo um pouco.
Mas se vier duas, pode ser uma pura, seca, né, de característica. E, de repente, outra, né, comando e diretório, tá? Então, eu acredito que essa parte de característica, para situar você, ter essa noção do que é o Linux, você, usuário do Windows, eu acho legal, tá? Para você criar justamente essa diferenciação. Show? Bem, voltaremos na próxima aula com diretórios. Como é que é a árvore de diretórios? Como é que é a representação, diretório raiz? Quais são os principais diretórios pensando em Linux? Mas isso fica para a próxima aula. Abraço a todos e até nosso próximo encontro. Até mais!